Segunda vez que acontece isso. Diga ele para entrar novamente aí, que ela caiu aqui. Gente, perdão aí, teve um boom aqui que caiu, mas nosso convidado está voltando aí e a gente vai dar andamento novamente aqui a nossa live, tá? A gravação, mas nosso convidado deve A gente tem que marcar outra, viu? Grande Revardier, perdão. Tô ouvindo, alto e claro, pode falar. Caiu aqui, não sei o que foi que houve. Mas a gente mesmo. tem que fazer outra, Vamos tem que retornar. marcar outra. Pra semana tem outra. Já está agendado. Okay. Inclusive, eu quero aproveitando, porque a gente está voltando, vamos dizer, a dita vida normal. E como você é professor de curso de cursinho de direito ou para concurso, e a gente quer bater um papo também sobre isso aí. Sobre, a gente, você vai dar algumas noções à luz, mas vamos voltar. Então assim, retornando à nossa explanação, para a gente tentar avançar, falar sobre prescrição e decadência, eu chamo a atenção, assim, que o policial militar é um copo de cristal. Tudo que ele faz, quase tudo que ele faz na vida pessoal, repercute na sua imagem como PM. E aí, ele vai sofrer, no mínimo, uma denúncia anônima. E uma denúncia anônima, ela vai ser investigada através de um procedimento preliminar. E se realmente houver elementos de materialidade e autoria, esse policial militar poderá sofrer uma sanção, ainda que o fato tenha acontecido na sua vida privada. Então, por isso, de que ele é um copo de cristal. Maria. Barreto pergunta, diga. Doutor Revardier, como você vê a atual gestão do governo federal em relação aos policiais militares? Parceiro, trata-se de um campo muito perigoso para a gente adentrar. Mas eu vou dizer o seguinte, essa lei ela foi assinada agora, no ano passado. Então, essa lei aqui, ela reflete exatamente a ótica e o zelo que está sendo dado. Beleza? Eu vou me ater a isso aí. Beleza. Deixa eu perguntar, quais são os princípios do processo administrativo? Pronto. E o que significa devido processo legal? O princípio do processo administrativo, eu tenho vários princípios do processo administrativo. Eu tenho a lei 9.784 de 99, que elenca vários princípios. Razoabilidade, proporcionalidade, moralidade para a defesa. E, no caso do processo administrativo, eu tenho alguns princípios que são inerentes ao processo administrativo. O primeiro deles é o princípio da oficialidade. O que é isso? O processo, ele segue o impulso do oficial. Diferentemente de um processo de natureza civil, que é impulsionado pelas partes, o processo administrativo é impulsionado pela administração pública. O que é que isso significa? Se o processo parar de forma de forma desarrazoável, o militar não poderá sofrer impedimentos de natureza de carreira, de natureza pecuniária, por causa desse processo que está emperrado. Porque o impulso é da administração pública. O segundo princípio é o princípio do informalismo. O processo administrativo, ele não é uma bagunça, mas também ele não é rígido, como o processo penal. No processo penal existe uma rigidez, um apego à norma processualística. No processo administrativo, existe o princípio do formalismo moderado. O que é que isso significa? Significa que haverá um procedimento, haverá
haverá um conjunto de atos concatenados, mas prazos. Você está entendendo, Passo? Haverá prorrogação dos prazos. Então, é possível que esses prazos de por exemplo, 120 dias para um PAD, ele possa ser prorrogado. Possa ser prorrogado se houver a devida justificativa para tanto. Então, observe que não existe esse formalismo preso à norma e como existe na norma penal. E o princípio da instrumentalidade rapidinho, só para eu falar. E o princípio da instrumentalidade das formas. Esse princípio, ele evita vícios, tá certo? Por exemplo, não existe a vedação de prova ilícita no processo administrativo. Então, você não pode utilizar uma prova ilícita. Prova ilícita divide em prova ilegal e prova ilegítima. Prova ilegal contraria a lei que deveria ser produzida, a prova. E prova ilegítima, a prova foi feita, mas entra no processo de forma intempestiva. Tá certo? É por aí. Vamos lá. Entrando nisso aí, qual a diferença de razoabilidade e proporcionalidade? Pronto, razoabilidade significa que a administração pública ela vai utilizar os meios e fins necessários para atingir os seus objetivos. Eu tenho os meios necessários. Por exemplo, para eu punir alguém, eu tenho a sindicância, eu tenho um PDS e tenho um PAD. Qual será o meio apropriado devido à conduta a ser investigada? Se eu ainda não tenho nenhum elemento de autoria e nem de materialidade, não é razoável que eu abra um PAD. Primeiro eu abro uma sindicância. Beleza? Isso é razoabilidade. É você analisar qual será o meio mais apropriado para você alcançar o fim. E proporcionalidade nasce de 3 palavras: necessidade, adequação e proporcionalidade estrito sensu. É necessário punir? É necessário. É adequado essa punição? É adequada. E qual a quantidade da punição? Hoje, o policial militar, no que tange a detenção, se a comissão pode dar até 15 dias de detenção. 15 dias é o opinativo do encarregado. Mas se for ultrapassar 15 dias, quem já dá 15 dias, de 15 a 30 dias, é o comandante responsável pela unidade. Beleza? Isso é razoabilidade. Isso é proporcionalidade. É a dosimetria da sanção. Tem que refletir o dano que ele causou. Sim. Aí eu já fiz essa pergunta, para justamente a gente entrar na questão de prescrição e decadência. Eu queria que primeiro você fizesse uma explanação sobre essas duas situações e depois a gente entraria em algumas perguntas que já tem aqui. Defina prescrição e decadência. Prescrição significa você vai em busca do seu direito. A administração pública, ela tem 5 anos para investigar uma pessoa. Esse prazo, ele começa a contar assim que a administração pública, assim que a primeira autoridade tome conhecimento do fato. Tá certo? Existe o princípio action nata, ou seja, a prescrição nasce quando a autoridade toma conhecimento daquele fato que tem que ser imputado. A decadência, o direito, ele já nasce com aquela pessoa. Por exemplo, quando a pessoa pratica uma injúria contra a minha pessoa, uma injúria, difamação, calúnia, assim que eu tomar conhecimento, nasce para mim o direito de eu processar essa pessoa. Esse direito ele vai morrer dentro de 6 meses. É o direito de representação. Então esse direito decai. E ele é infalível. Ele é improrrogável. Se esses 6 meses se encerram no sábado e a justiça não funciona no sábado, significa que ele morreu na sexta-feira, no dia anterior. A prescrição você vai buscar. Então, assim, você tem 5 anos para processar o Estado. Você tem 5 anos para exercer o seu direito de ação. Exercer o seu direito de ação, para constituir o seu direito lá no final. Você tem 5 anos. A decadência, o direito já entrega a você. E ele vai morrer. Ele tem um prazo. Essa é a diferença. Eu chamo a atenção que no artigo 56 da nossa lei, no artigo 56, tem natureza decadencial. Tem um exemplo de decadência. Quer ver? No artigo 56. Acompanha comigo. Ó. A penalidade de advertência de detenção terão seus registros cancelados após o decurso de 2 anos, quanto à primeira, e 4 anos, quanto à segunda, de efetivo exercício, se o policial não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Ou seja, o Estado tem um período de decadência
para manter a reincidência desse policial, para manter que ele não tenha direitos, por exemplo, licença premium, tá? Então isso vai morrer, isso vai decair, e decai 2 anos para advertência e decai 4 anos para detenção. Isso é um exemplo de decadência. Mas os efeitos, ele retroagem? Porque no caso... Não. Então a pessoa perde... Oi? Então, de qualquer forma, ela perde a licença. O que é a licença? A licença é, nos últimos 5 anos, licença prêmio, não é isso? Você cumpriu efetivamente o serviço público e você não foi punido. Eu não posso lembrar de tudo, mas isso não mudou. São esses 2 requisitos. Ou seja, se você for punido, você está no período de decadência para isso sumir da sua CR. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você tem que aguardar isso sumir. E ver esses 5 anos seu. Você tem que estar 5 anos limpo. É o mesmo prazo da administração pública tem para lhe punir. 5 anos é o mesmo prazo, por coincidência. Pronto. Aí que a gente vai entrar na seara, tá? Por isso que a gente entrou nesse assunto que é muito contraditório. Vamos chamar assim. Esse prazos de prescrição e decadência que, inclusive, o Estado tem direito, tem 5 anos para lhe punir. O que a gente observa, geralmente, e aí vem uma pergunta para você, existe um prazo legal que o PAD, vamos supor, 120 dias, qual é o prazo, melhor dizendo, que é definido para que o corregedor ou o presidente do PAD, o presidente do PDS, dê o resultado definitivo para essa situação? Existe um prazo definitivo? Nós temos um prazo definitivo. O prazo definitivo, eu vou pegar, é assim, a sindicância, ela tem 30 com mais 15 de prorrogação. Tá certo? Correto. O PDS tem mais 30 com mais 15. Mas o PAD já é algo maior. Já é algo mais complexo. Ele tem 60 com mais 60 de prorrogação e mais 30 dias para o julgador dar a decisão. Beleza? Da decisão. Perdão. Vou repetir. Repita aí para gente. Parei aonde? No PAD? O PAD, considerando que se trata de um procedimento complexo, onde requer um estudo maior dos elementos de prova ali produzidos, ele tem, via de regra, estou falando via de regra, ele tem 120 dias no total para ser concluído, com mais 30 para ser decidido pela autoridade, pela autoridade julgadora. Então, dá o total de 120 com mais 30, 150 dias. Depois desses 150 dias, ainda nasce, a depender, no caso de PAD, a demissão, ainda nasce 5 anos para a administração pública executar a sanção. Então, na verdade, à luz da prescrição, nós temos 5 anos com mais 150 dias. Que esses 5 anos começa a contar, porque interrompe, né? Quando você começa um PAD, interrompe. Ele começa a contar no 150º, 51º dia. Começa a contar 5 anos para a administração pública executar a sanção. É assim que você interpreta. Pronto. Então, a gente sabe que no processo de um procedimento, seja ele de sumário, disciplinar sumário, ou de processo o PAD, existe as paradas, chama paradas técnicas, o pedido de prorrogação, tempo, o pedido de sobrestamento de prazo, tudo isso aí que ocorre dentro do processo, tanto administrativo como disciplinar. Sumário como disciplinar. Você falou em via de regra. Então, passando esse período de 150 dias, torna-se nulo? Não torna-se nulo. Não é bem assim. Veja bem, eu estou falando de um procedimento onde o formalismo dele é moderado. A comissão, se ela o PAD, ele poderá esperar a conclusão, se tiver natureza criminal, ele poderá esperar a conclusão da ação penal. E poderá também importar elementos de prova produzidos na ação penal a título de prova emprestada. Então, isso significa que uma perícia que está sendo produzida lá, de alta complexidade, que vai elucidar os fatos, inclusive, se for o caso, até absolver o policial,
essa perícia precisa ser aguardada pelo PAD. E para isso, o presidente da comissão ele faz um relatóriozinho, fundamenta e vai requerer mais prazo de dilatação. Ele vai dilatar o prazo. Por exemplo, em mais 120 dias. Isso tem que ser de forma razoável, Passos. Isso tem que ser de forma razoável. Isso, eu pergunto a você. É a razoável. Não, isso tem que ser de forma razoável. A fundamentação tem que ser razoável. Vai que um presidente da comissão falece, tem que nomear um outro integrante da comissão. Isso requer tempo. Vai que ele entra de férias, licença-prima, tudo pode acontecer no PAD. Mas o PAD, se ele for devidamente fundamentado no que tange a essa dilação prazal, ele pode tranquilamente ser sobrestado para aguardar uma prova extremamente relevante. Isso vai muito da defesa. Porque o Estado, às vezes, ele quer um PAD célere. Principalmente quando existe uma repercussão pública no fato que está sendo analisado, investigado, processado. Tá certo? Então, resultado. O que eu chamo a atenção é o seguinte: essa razoabilidade, tanto ela é inerente ao processo administrativo, disciplinar. Isso acontece, inclusive, em inquérito policial da Polícia Federal. Polícia Federal, eu tenho alguns inquéritos policiais da Polícia Federal que estão em curso, onde o delegado federal pede para o procurador da República dilação prazal. Porque o procurador da República quem requer, é quem está precisando do IPL. Tá certo? Então, no caso da comissão, a comissão pede para a autoridade julgadora. E isso vai acontecer, devidamente fundamentado. Mas a dilatação é extrema, muito, por exemplo, você falou 150 dias. 3 anos. É demais. Veja bem a situação. Certa feita, eu peguei um processo onde um sargento tinha ido para a reserva. Ele estava com um IPM parado na corregedoria da Polícia Militar, ali na rua Amazonas, na Pituba. E, ainda assim, observe, com IPM, há mais de 5 anos parado. E a procuradora do Estado deu um parecer favorável para ele ser aposentado. Só que a aposentação é um ato complexo. Precisa da presença do Tribunal de Contas do Estado para ser devidamente registrado. E aí sim o policial está plenamente aposentado. Quando chegou no Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro emitiu um parecer desfavorável, sob a alegação de que havia um procedimento lá atrás ativo. O que é que nós fizemos? Nós pegamos, apoiado no parecer da Procuradora do Estado, nós construímos a nossa defesa em cima do princípio da razoabilidade. Porque se você pegar o princípio da oficialidade, quem toca esse IPM é a administração pública. E o sargento nada fez para obstacularizar o bom andamento desse procedimento administrativo. Então ele não podia ser prejudicado pela morosidade do Estado. Então, em cima disso, observe o princípio da razoabilidade, salvou a aposentadoria desse sargento, ele não retornou para a ativa e está definitivamente aposentado. Graças a Deus. Barreto pergunta aqui. Diga. O Estado deveria dar assistência jurídica aos policiais militares através da corporação? Não, porque isso quebra a imparcialidade. Quem defende acusado é um órgão permanente e imparcial chamado Defensoria Pública. O Estado tem a Procuradoria para se defender. A Procuradoria defende os interesses do Estado no que tange à supremacia do interesse público específico, secundário. Ela tem a Procuradoria. No caso daquele que está sendo processado, a Constituição, no artigo 5º, assegura a assistência judiciária gratuita. E essa assistência é fornecida por um órgão permanente e independente chamado Defensoria Pública. Quando não houver Defensoria Pública, é possível nomear um advogado dativo, que será pago pelo Estado no final das contas. Tem uma discussão no artigo da nova lei, que eu vou ver se eu pego aqui para falar, que vai ter essa mudança geral, que ele fala no artigo, se eu não me engano... 28 da onde? Cara, eu não recordo. Da nova lei. A lei que está sendo discutida, 4663. Mas é projeto de lei? Projeto de lei. Ó. É o projeto de lei.
E ele Eu não fala conheço, eu não conheço. Vamos, vem com calma comigo. Não vem de voadora, não vem de voadora, não. Vem com calma. No projeto das mudanças no âmbito de terceiro sargento, vai ser terceiro sargento, primeiro sargento, segundo, vai mudar as polícias militares do estado com algumas retornar o quadro vai situações, mudar, né? E trouxe num artigo falando justamente que deverá ter assistência jurídica para os policiais militares. Até então, não sabe-se como é que vai ser isso aí, mas agora você já trouxe essa informação aí, que já vai já em confronto com as coisas que eles estão... Porque assim, como é que eu vou defender alguém se quem está me pagando é o órgão acusador? Como é que eu vou repetir, para a gente analisar isso. Como é que eu vou defender alguém de forma imparcial se quem está me pagando é o órgão que está acusando? Eu acho isso extremamente contraditório. Eu peço desculpa, peço vênias àqueles que não concordam comigo, aqueles que estão respondendo PAD e que de repente gastaram dinheiro para pagar um advogado particular. Mas hoje nós temos a Defensoria Pública. E o PAD tem um defensor público, salvo engano, posso estar errado, mas eu tenho um defensor público apresentado lá na Defensoria, não é isso? Me corrijam aí se alguém tiver informação diferente. Onde esse advogado, esse defensor, não interessa o mérito dele, mas ele estaria à disposição daquele policial que não tem recurso financeiro para bancar um advogado particular ou não está associado a uma associação que ofereça apoio jurídico. Mas isso, na minha visão, isso fere a imparcialidade. Até que ponto esse cara vai contrariar o Estado? E se esse cara tiver plano de carreira, como é que vai ser a carreira dele? Como é que ele vai contrariar o Estado? Como é que ele vai para o merecimento? Você está entendendo? São coisas que a gente vai se perguntar, que ele vai ser totalmente imparcial? Eis a pergunta. É a minha pergunta em cima da sua. Eu na minha visão, eu acho, na atual conjuntura que estamos, eu acho que não. A imparcialidade dele vai ser comprometida, na minha visão. Na atual conjuntura que nós estamos. A lei preserva a imparcialidade quando fala de impedimento, quando fala de suspeição. A lei fala sobre a imparcialidade quando fala do juiz natural. O juiz não vai ser criado para esse caso específico. Não há juízo de exceção no Brasil. Então, a Defensoria Pública é um órgão permanente e independente. E está lá como órgão independente, assim como está lá em pé de igualdade com o Ministério Público. Com toda a sua força constitucional, nós temos a Defensoria Pública. Beleza? Mas aí que eu faço uma pergunta a você. Nós temos o GAECO, que é do Ministério Público, e ele visa investigar, ou conduzir, ou olhar as ações policiais militares. Mas também nós não temos a contrapartida. Nós só temos investigação. Mas a defesa também nós precisamos. Como você falou, tem colega que infelizmente ele não tem apoio jurídico algum. E infelizmente algumas associações não têm um corpo jurídico que comporte toda a demanda administrativa ou criminal, ou em outra qualquer esfera, civil ou qualquer outra. E às vezes não temos os advogados especialistas nas áreas. E até porque a nossa profissão ela tem especificidade também na área da lei, na área jurídica. E às vezes ficamos soltos. E aí quando você cai numa esfera criminal, muitas vezes você diz, eu não quero contratar, não quero um apoio jurídico de uma associação. Eu quero contratar algum advogado que eu possa confiar, que eu detenha uma certa confiança. E o que acontece? Ele vende tudo que construiu em sua vida. Ele vende carro, casa, e já no final de carreira começa tudo de novo e é meio complicado. Então, eu entendo também que não haverá imparcialidade. Mas, se olhar por outra ótica, também está tendo sofrimento. Entende? Então, eu acho que um apoio jurídico, independente como o Estado tem que pensar nesse momento, eu acho que ele tem que fazer. Que contrata um advogado ativo, não tem importância. Ele tem que fazer alguma coisa para proteger. Até porque nós somos o Estado. No momento que nós estamos atuando em favor do Estado, nós somos o Estado.
nós somos o braço armado do Estado nesse momento, e nós somos o Estado. Então também temos que ter a proteção do Estado. Estou entendendo perfeitamente. Mas como vão fazer, eu não sei, mas eu acho que... Alô? Oi, você está no ar. Oi, estou ouvindo. Sim, conclua. Então, eu acho que nós precisamos também dessa proteção. Aí, se vai ser anticonstitucional ou não, como vai ser a forma, não sei. Eles vão ter que trazer alguma forma. E por que você tem essa visão sobre isso aí? Você sabe, você viveu na caserna, você sabe como é a vida do policial militar. Eu não estou entrando nos méritos de certo ou errado, de fez ou não fez, eu estou entrando no mérito da questão do momento da defesa, que muitas vezes nós somos acusados indevidamente e sem provas, mas passamos o vexame de contratar um advogado sem ter. E aí é complicado. Vamos lá. Em relação ao Ministério Público, o Ministério Público está aí com a missão constitucional de defender os interesses da sociedade. O Ministério Público tem uma das suas prerrogativas, a fiscalização da atividade do Estado. E o GAECO parece ser um grupo especializado que visa proteger a lisura da atividade policial, extirpando do corpo da PM os maus policiais. Correto? Beleza. Sim. Então, resultado, quando o policial chega ao nível de processo, no que tange ao processo administrativo, tem aqui no artigo 74 do nosso estatuto que diz que a defesa do acusado será promovida por advogado por ele constituído ou por defensor público ou dativo. Isso aqui já é uma proteção para o policial. Já é uma proteção. Porque o processo ele não vai seguir em frente, a não ser que esse processo esteja com a devida defesa técnica. Beleza? É uma proteção. A proteção também vem na esfera de recurso. Caso aquela pessoa que está sendo processada esteja sendo injustamente processada e seja injustamente julgada. E nós temos também, no próprio estatuto, a possibilidade de haver a chamada revisão. A revisão do processo será exatamente para o policial. Ele poderá revisionar aquele processo buscando provar a sua inocência. Talvez uma prova nova que tenha surgido agora e não surgiu lá atrás, que vai jogar luz à situação com o objetivo de inocentá-lo. Essa revisão, inclusive, não pode ser feita pelo Estado. Ela está a favor do policial militar que foi condenado. E ele tem limites. Por exemplo, ele não pode sofrer com essa revisão pela chamada reformatio impedius, ou seja, reformar para piorar. O parágrafo único desse artigo 91 veda que a pena seja agravada com essa revisão. Mas o que acontece é o seguinte, Passos. Eu entendo a sua opinião e ela eu acho extremamente válida. Porque quando você não tem nada, um grão de areia já é alguma coisa. Beleza? Um grão de areia já é alguma coisa. Então, resultado, a discussão já está mais pelo lado filosófico mesmo do que instrumental. A ótica instrumental, ter uma defesa é sempre importante, porque o defensor, ele enxerga as coisas pela razão que está na mente. E o acusado enxerga pela ótica do coração, emoção. Depois que a gente poderá discutir se esse profissional ele foi capacitado, se esse profissional foi parcial ou imparcial, ou se ele foi negligente com algum elemento de prova que poderia sustentar a dúvida, porque a dúvida absolve, quer seja no administrativo, quer seja no processo penal. Beleza? Mas eu concordo com você. Não vou tirar o mérito da presença de um advogado, ainda que seja fornecido pelo Estado, porque o advogado é o escudo e a espada daquele que está sendo processado, para ele ir para a guerra. Porque o Estado vem lá com o seu escudo e com a sua espada também. Então, quando você se deparar com um... Ok. Estou ouvindo alto e claro. É porque a sua imagem está travando, mas eu estou lhe ouvindo. A sua está travando para mim. Pronto, voltou normal. Suzar faz uma pergunta aqui, mas eu mais ou menos eu acho que é baseado. Vou fazer a pergunta, mas depois se for diferente, Suzar, você fala aí. Ele bota assim: mas se tem essa chancela, não deveria aplicar o princípio da razoabilidade
não demitir e aguardar a decisão da esfera criminal? Mas eu acabei de falar isso aqui. Acabei de falar que se aguarda. O PAD, ele aguarda que haja... Porque as provas do processo penal, Suzá, elas são muito mais criteriosas, elas são muito mais detalhadas e trabalhadas. Tá certo? Então, o que é que a comissão faz quando está dentro do ambiente do PAD? Eu enxergo esse prazo de 120 dias como uma regra geral, tá? Mas quando o PAD ele precisa de elementos concretos que poderão ser produzidos na ação penal, por exemplo, crime de homicídio, o PAD aguarda o quê? Aguarda a conclusão da primeira fase do crime de homicídio, que é exatamente a fase sumariante do tribunal do júri, porque os crimes dolosos contra a vida são processados no tribunal do júri em 2 fases. Então, a primeira fase é de colheita de provas. Então, o que é que o PAD faz? Aguarda. É extremamente razoável. É extremamente razoável isso acontecer. E, por enquanto, o policial também vai estar o quê? Na geladeira, aguardando para fins de direitos e garantias. No caso que você cita aí, é uma regra? É lei ou deveria acontecer e não acontece? Essa espera da decisão da esfera criminal para absorver na área administrativa. Depende muito da comissão. A comissão ela poderá se alimentar desses elementos de prova que são produzidos pelo processo penal. Por exemplo, tem uma perícia lá da arma, tem uma perícia do corpo. Se o policial estiver sendo acusado por execução, é o PAD que faz a execução, que faz a perícia? Não. A perícia foi requerida pelo Ministério Público na ação penal. Então, vai chegar independente de um funcionário concursado, que é o perito criminal. E o corpo, ele diz como houve seu óbito. E se esse tiro que a administração pública está alegando, se esse tiro, ela está dizendo que foi frontal e a queima-roupa, e o laudo vem de lá, contrariando essas 2 afirmativas de que o tiro foi a curta distância e frontal. Se o laudo nada diz que o tiro foi a curta distância, você já quebrou aí a acusação de um tiro de execução. Se o laudo diz que o tiro não foi frontal, foi lateral, você acabou de jogar uma bomba da dúvida no processo administrativo. Então, o processo administrativo ele tem o bom senso, a obrigação de aguardar o laudo. E esse laudo é produzido pelo processo penal. Isso é uma garantia, inclusive, do acusado. É garantia para ele. Porque se esse laudo vem contrariando o que alega-se contra ele no PAD, ele é absolvido pela dúvida. Ele é absolvido, quebra tudo. Quebra tudo o que o Estado está alegando contra ele. Isso é lindo, isso é perfeito. E está a favor de quem? Do policial processado. No caso, se ocorrer o PAD, ocorrer a demissão do policial, e na esfera criminal, penal, ele for absorvido, ele recorre internamente? Somente em 2 situações. Ele recorre? Somente em 2 situações. 2. Na verdade, são 3. Mas eu vou falar 2 que estão positivadas. Primeiro, se o fato não existiu. Porque assim, os processos são independentes. Eles são independentes e cumulativos. Então, o policial militar poderá responder tanto na esfera civil, improbidade administrativa, quanto na esfera administrativa, um PAD, quanto na esfera penal, uma ação penal. A ação penal, ela tem uma relevância de que, considerando a produção da prova, e a prova ela é melhor estudada, se o juiz entender que o fato não existiu, ou se o juiz entender que não foi o policial que praticou o fato, ele leva essa decisão para o PAD e interrompe o PAD, para o PAD. Porque o PAD, ele não é tão criterioso, tão estudioso quanto o processo penal. E tem uma terceira situação. O policial não concorreu com o fato. Não concorreu com o fato. Você está entendendo? Se o policial não concorreu com o fato, tá? Você me ouve? Tô ouvindo. Se o policial não concorreu com o fato, ele também poderá levar essa decisão. Agora, se o policial for absolvido por falta de por insuficiência de provas, pela dúvida, essa decisão poderá ou não influenciar na decisão do PAD.
Isso, eu como advogado, eu pego essa decisão e boto no PAD e sinalizo para o PAD, para a comissão, de que, olha, não tem prova lá contra ele, suficiente. O senhor vai condenar ele aqui com essas provas escassas, parcas, mas ele não é obrigado a seguir a decisão do juiz criminal na dúvida. Você entendeu, Passo? Beleza? Entendi. Beleza, Barreto vem com a pergunta. Não seria viável um corpo jurídico na instituição militar, já que existem os organismos de correção na instituição? Repete aí que eu não entendi, por favor. Não seria viável um corpo jurídico na instituição militar, já que existe os organismos de correção, ou seja, existe as corregedorias. A gente acabou de falar sobre isso. Corpo jurídico em que sentido? Em advogado de defesa? A gente acabou de falar isso, a gente acabou de falar sobre esse projeto de lei que você suscitou, que está para chegar e para ser votado. Traz exatamente esse, entre aspas, esse corpo jurídico. A gente acabou de falar sobre isso. É possível? É possível. Vai ser imparcial ou não? A gente não sabe. Eu entendo que é perigoso, mas você falou para mim que é o seguinte, Revadieri, em terra de cego, o que tem um olho é rei, então pelo menos tem alguma coisa. Eu concordo com você. Então, vai ser bem-vindo um corpo jurídico para defender o policial. Não tenha dúvida disso. Revadieri, meu amigo, eu queria agradecer a todos aí. Já caiu, infelizmente caiu a nossa conexão, depois voltamos. Já está convidado novamente para a gente não tenha dúvida live. Vamos escolher um outro tema, ou talvez o mesmo tema, tá? Já está convidado. No meio da semana a gente organiza. Perfeito. Pode ver outro tema aí que eu estou junto. E agradecer a sua presença. Valeu. Agradecer a presença de todos aí. O intuito das nossas lives é sempre trazer informação e tirar bastante dúvida dos colegas e a sociedade civil em geral. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. E, de antemão, já agradeço a você mais uma vez. Muito obrigado por estar tão solícito a nossa solicitação de vir e fazer essa explanação belíssima e esclarecedora para os nossos colegas. Sua fala é sua. Passos, eu que agradeço a sua oportunidade, certo? Quando o Barreto chegou até a mim pedindo para que eu chegasse até você, para nós construirmos esse bate-bola, eu fiquei extremamente feliz com o prestígio que você me concedeu, certo? E também o objetivo maior aqui, eu acredito que a gente tenha alcançado, em parte, né, porque infelizmente teve essa queda, mas isso a gente vai conseguir recuperar na próxima live. Mas eu acredito que nós jogamos luzes, certo, sobre alguns pontos obscuros no que tange ao processo administrativo voltado para a atividade policial militar, para a administração pública militar. E eu digo que hoje o policial ele pode ficar tranquilo, porque a lei está vindo hoje para dar uma proteção maior para ele, dar uma segurança jurídica, no que tange a ele ser respeitado e no que tange a ele não sofrer nenhum tipo de ameaça e no que tange a ele não sofrer nenhum tipo de coação ou ser submetido a quereres particulares de seus superiores. Que ele pode ficar tranquilo, que se o Estado causar algum mal, se o Estado administrativo julgar mal, ele vai ter a possibilidade de reverter isso perante o Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário está aí para isso, porque no Brasil, diferentemente da França, o Poder Judiciário está aí para isso, para dar a última palavra. Enquanto aqui eu quero só finalizar o seguinte, que o PAD, ele busca a verdade real. Ele busca a verdade dos fatos. E essa busca da verdade dos fatos não se exaure tão somente na esfera administrativa. Ela poderá terminar na esfera judicial. E o policial, se porventura foi alvo de algum tipo de perseguição, ele vai ser, eu não tenho dúvida que haverá uma correção para isso. Então, muito obrigado por todos aqui presentes. A gente pede desculpa, né, Passo, por essa interrupção. E eu agradeço, eu peço... agradeço a presença de vocês, que são vocês que fazem... Hoje nós temos aí 25 pessoas, não é isso? Na ativa, não é isso? Tivemos a visualização com certeza foi maior. Isso. É porque caiu, com certeza as pessoas... Mas nós conseguimos segurar 25 pessoas antenadas, pessoas que concordaram ou discordaram da gente, mas eu tenho certeza que algo de ilegal foi plantado
nessa oportunidade que nós acabamos de ter. Muito obrigado, Passo. E lhe desejo tudo de bom, certo? Eu estou aqui à sua disposição para outro tema aí interessante para a gente. Vamos sim, e já está convocado. Amém. Essa segunda parte vai ficar gravada aí para todo mundo. A primeira parte, infelizmente, perdemos, mas a segunda parte vai estar aí. Muito obrigado, meu amigo. E boa noite a você e a todos aí presentes, Um abraço. tá bom? Boa noite também. E até junto. Um abraço. Amém. Um abraço.